Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos dar início às nossas aulas de termoquímica, uma nova parte da química que vocês vão achar muito interessantes. Bom, primeiro, o que é termoquímica? Termoquímica é nada mais nada menos que a relação onde reações químicas podem ter absorção ou liberação de calor. Então, eu vou ter que conhecer uma nova grandeza. E essa nova grandeza é a entalpia. A entalpia ela está relacionada com a energia global de um sistema. Então, toda vez que você tem um sistema, aquele sistema vai ter alteração de energia, certo? Fazendo com que essa energia seja absorvida do meio ambiente ou liberada para o meio ambiente, certo? Então, isso é a entalpia, certo? E como a entalpia em si ela não pode ser calculada, a gente vai calcular o quê? A variação dessa entalpia. Ou seja, eu vou calcular quanto de calor foi liberado para o meio ambiente ou quanto de calor foi absorvido do meio ambiente. Tanto isso em processos físicos como em processos químicos. Então, a nossa entalpia vai ser conhecida como, né, entalpia final menos entalpia inicial. Então, o meu ΔH, que é a variação da entalpia, vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Final, vocês sabem que são os produtos, e inicial, vocês sabem que são os reagentes. Então, sempre a variação de entalpia vai ser calculada como produtos menos reagentes. Tá certo? Bom, como eu falei, a termoquímica ela trabalha com processos que absorvem ou liberam calor. Desses processos, eles recebem o nome de exotérmicos ou endotérmicos. O que é um processo exotérmico? O nome já conta, né? Exo vem de para fora, então libera calor. Se libera calor, significa que o local tende a esquentar, não é isso? Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho água líquida e vou transformar em água sólida. Para a água líquida virar sólida, eu preciso liberar calor para o meio ambiente. Por quê? Se eu não perder o calor, como é que ela vai ficar sólida? Porque eu sei que se eu absorver calor, é lógico que ela vai ficar gasosa, não é isso? Então eu tenho que perder calor para a água ficar sólida. Então ela libera cerca de 7,3 kJ para o meio ambiente, certo? E um processo endotérmico ocorre o contrário. Ocorre uma absorção. Endo é para dentro, então estou tendo uma absorção de calor, certo? Nesse caso, eu estou tendo a transformação do óxido de ferro em ferro metálico, então para que o óxido de ferro se transforme em ferro metálico, ele tem que absorver uma quantidade de 491,5 kJ, certo? Só que nós não vamos utilizar a quantidade de energia no meio das equações que nem estão aqui. A gente vai usar esses valores como sendo o ΔH. E esse ΔH vai ser positivo ou negativo. No processo isotérmico, a gente vai considerar o ΔH sempre negativo, porque ele está perdendo calor para o meio ambiente. Se está perdendo, vai ser menor que zero. E no processo endotérmico, a gente vai considerar o ΔH sempre positivo, porque se está absorvendo, ele está ganhando energia. Então, ΔH maior do que zero. Tá certo? Bom, aqui nós temos uma situação física, né, aonde ocorre a absorção de calor e liberação de calor. Olha só, eu tenho aqui, no caso, vamos pensar na água, né? Eu tenho a água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado de vapor, certo? Do sólido para o líquido, o que tem que acontecer? Tem que absorver ou liberar calor? É lógico que tem que absorver calor, não é mesmo? Porque se não absorver calor, não vai conseguir deixar de ser sólido e ficar líquido. Assim como a absorção de calor ocorre também do líquido para o gasoso. Então o que a gente percebe? Que os processos endotérmicos ocorrem sempre absorção de calor. Lembra que o ΔH vai ser sempre positivo nesse caso. Agora, no caso contrário, por exemplo, liquefação, condensação ou solidificação, o que acontece? Eu vou ter que liberar calor. O líquido para ficar sólido tem que liberar calor. O vapor para virar líquido também tem que liberar. Então, liberação de calor é um processo exotérmico. Se é exotérmico, o ΔH é menor do que zero. Certo? Ficou bem claro? Porque aqui tem uma tabelinha para vocês fazerem as transformações. Então você pega lá, liquefação. O que acontece na liquefação? Liberta. Por quê?
porque é um processo exotérmico. Se é exotérmico, ΔH é menor do que zero. Aí a gente vai pensar na fusão. Olha aqui atrás, ó, fusão do sólido para o líquido. Se é do sólido para o líquido, ocorre a absorção de calor. Então você vai escrever aqui, ó, fusão absorve, é endotérmico, ΔH maior do que zero. Certo? Então é só seguir o esqueminha para completar essa tabelinha, tá certo? Tranquilo, só para vocês treinarem isso daí. Vocês podem dar um print e fazer isso depois, tá certo? Bom, continuando. Aqui eu tenho um outro exemplo. Considere a informação. Todas as alterações algébricas que ocorrem com coeficientes da equação termoquímica afetarão igualmente o valor do ΔH. Olha que informação importante. Então, eu tenho aqui várias equações e aí as variações dela. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a equação de formação da água. H2 mais meio O2 produzindo H2O. Isso aqui me dá um ΔH de menos 300 kJ. Lembra que eu falei que o ΔH ia aparecer do lado e não no meio da equação? Então, ele vai aparecer desse jeito. Se for exotérmico é negativo, se for endotérmico é positivo. Então a gente sabe que a formação da água é um processo exotérmico, certo? Então olha só, eu vou multiplicar por 3. Se eu multipliquei por 3, H2 vira 3H2. Se eu multipliquei por 3, meio O2 vira 3 sobre 2O2, ou seja, vira 1,5, né? Porque meio vezes 3 é 1,5. O2 e um H2O vira 3H2O. Mesma coisa acontece com o ΔH. Se era menos 300, vou multiplicar por 3, menos 300 vezes 3, menos 900. Agora eu vou inverter a equação. O que é inverter a equação? Fazer com que os reagentes virem produtos e os produtos virem reagentes. Então, o H2O, que era um produto, virou reagente. E o H2 e o O2, que eram reagentes, viraram produtos. Então eu inverti. Tudo que estava antes da setinha foi para depois e tudo que estava depois foi para antes da setinha. Consequentemente, o que vai acontecer com o ΔH? Também inverte. Se ele é negativo, fica positivo. Se ele é positivo, fica negativo. Agora vamos lá, vamos fazer junto. E multiplicar por 2, o que acontece? Se eu for multiplicar por 2, o H2 vira quanto? H2. O meio O2 vira quanto? 1O2 e a H2O vira o quê? 2H2O. Vamos ver? Olha só. 2H2 mais 1O2 mais 2H2O. E o que vai acontecer com o ΔH? É só pegar e multiplicar por 2, né? Vai dar menos 600. Tranquilo até agora? Agora eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ó. Eu vou inverter e multiplicar por 5. Então, se eu vou inverter, agora vem o quê? O H2O. Então, H2O vezes 5 dá 5H2O. Ponho a setinha, porque eu sou obrigado a colocar a setinha. Aí sobrou quem? O H2, que eu vou multiplicar por 5 também, vai ficar 5H2. E meio O2 multiplicado por 5 vai dar 5 sobre 2O2, que é 2,5 O2. Certo? É desse jeito que funciona. Tá? E o que acontece com o ΔH? O ΔH vai ficar como? Vai ficar menos 300, inverto, fica positivo, e vezes 5, 1.500 positivo, tá? Ó, aqui não está aparecendo o 5 sobre 2, tá? Mas não se preocupem que aqui é 5 sobre 2O2, tá bom? Certo? Continuando. Agora nós temos os diagramas de entalpia. Como que eu vou montar um diagrama? Como que eu sei se está tendo absorção, se está tendo liberação de calor? Então, isso daqui é um diagrama de um processo exotérmico. Isso aqui é um diagrama de um processo endotérmico. Então, eu tenho estado inicial, onde estarão os reagentes, estado final, onde estarão os produtos. Aqui, a setinha demonstrando que o calor está sendo liberado. Por quê? Porque é exotérmico, então a setinha para baixo, ΔH menor do que zero. H inicial, H final. Aqui vão os valores, tá certo? E no diagrama de um processo endotérmico, mesma coisa, só que olha aqui, inicial agora é embaixo, final é em cima. Percebeu que inverteu a relação? Por que inverteu? Porque sempre no processo endotérmico ele absorve. Se ele absorve, a energia tende a subir, a quantidade de entalpia tende a subir, não é isso? Então, estado inicial, reagentes, estado final, produtos. Então, reagentes embaixo, produtos em cima. H inicial, H final, ΔH maior do que zero, certo?
Vamos aprender a montar então? Bom, como que eu monto um gráfico exotérmico? Primeiro, eu vou fazer uma reta, certo? Essa reta não é que nem a reta de matemática que tem x e y, é simplesmente uma reta vertical. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o H, porque é a entalpia que você está calculando, e coloca dois pontilhados, duas retas pontilhadas, onde uma delas estarão os reagentes, lembra que reagente sempre em cima, certo? Na posição inicial, ou seja, entalpia inicial, e os produtos que vão estar onde? No valor de entalpia final, certo? O que acontece? Eu tenho que pôr a seta, vejam bem, a seta tem que começar exatamente na linha e terminar exatamente na linha, certo? Contando que, como ela desceu, eu tenho o quê? Um processo exotérmico, porque liberou calor. Se liberou, ΔH menor do que zero, certo? O que a gente percebe? Que nesse processo ocorreu liberação de calor. O calor foi liberado para o meio ambiente, ou seja, o meio ambiente sofreu um aquecimento. Entendido? Vamos ver o processo endotérmico agora? Mesma coisa, faço uma reta, coloco o valor, eu coloco o H porque é a entalpia, traço duas retas paralelas e pontilhadas, onde os reagentes agora vão embaixo, porque se é endotérmico, eu vou ter um acréscimo de energia, né? Então o meu H inicial vai ser embaixo e os meus produtos vão ser em cima, porque o meu H final, certo? Vai ser com mais energia que o meu H inicial. Consequentemente, a setinha é para cima. Lembrem-se, começa no pontilhado, termina no pontilhado. Tá? Consequentemente, absorveu energia, ΔH maior que zero. Se o ΔH for maior que zero, significa que ele está o quê? Roubando o calor do meio ambiente. Então ele está absorvendo. O calor é roubado do meio ambiente para a reação. Consequentemente, o meio ambiente ele se resfria. Tá? Então isso tem que ficar bem claro, porque nos exercícios vocês vão ter que aprender a montar os gráficos de entalpia. Tá certo? Bom, e aqui nós temos um exemplo para a gente fazer junto, onde eu tenho duas situações, certo? Eu tenho o diagrama A e o diagrama B, certo? Compare os patamares energéticos de reagentes e produtos e indique se o processo é endotérmico ou exotérmico. Bom, se o reagente está embaixo, vamos olhar o diagrama A, o que acontece? Vai virar produto, ou seja, vai subir. Se subiu, o que a gente percebe? Absorveu, não é isso? Se absorveu, ΔH maior do que zero. Se o ΔH é maior que zero, é um processo endotérmico, certo? Agora do outro lado, olha só, nós temos os reagentes em cima, produtos embaixo. Se desceu, o que a gente percebe? ΔH menor do que zero, ou seja, um processo exotérmico, certo? Agora, ΔH vai ser positivo ou negativo? Qual que será o valor? Como é que eu faço? ΔH é igual a H final menos H inicial, não é isso? Então vamos fazer a continha, ué. ΔH não é H final menos H inicial? Olha qual que é o meu H final aqui, ó. Subiu, aqui é final, então o final é mais 10, inicial é menos 20. Então como é que eu vou fazer? Mais 10 menos o menos 20, porque a equaçãozinha é um sinal de menos, né? Só que o 20 é negativo, então menos com menos vira mais. Quanto que é 10 mais 20? Total de 30 kJ. Então, nesse caso, o meu valor deu positivo, comprovando o meu ΔH maior do que zero. Então, eu percebo que esse gráfico aqui é realmente um gráfico endotérmico. Vamos para o outro? Olha só, eu sei que ΔH é H final menos H inicial, só que agora, olha só, inverteu. Ó. Aqui em cima estão os reagentes e aqui embaixo estão os produtos. Então, final vai ser menos 10, inicial vai ser mais 20. Então, como é que vai ficar? Menos 10, não é isso? Menos 10 com menos o 20. Só que o 20 agora é positivo, certo? Mais com menos a gente sabe que vai dar menos. Então, menos 10 com menos 20, quanto deu? Menos 30 kJ, comprovando nosso ΔH menor do que zero. Portanto, processo exotérmico. Ficou bem claro? Ótimo. Bom, agora aqui tem para vocês montarem um gráfico de formação do gás carbônico e um gráfico de formação do dióxido de nitrogênio, certo?
Um é endotérmico e o outro é exotérmico. Como que monta? Bom, vocês podem tirar um print, né, enquanto a tela está em branco, para vocês fazerem aí, né? Mas eu vou jogar aqui na tela agora para vocês o resultado, para vocês verem se vocês imaginaram direito. Ó, ΔH menor do que zero significa o quê? Significa que está perdendo, não é isso? Se está perdendo, os reagentes vão em cima e os produtos vão embaixo. Olha só. Então, olha só, C mais O2 em cima, porque são reagentes, olha só. C mais O2 em cima, setinha para baixo, e o CO2 como produto embaixo. E esse outro aqui, como é que vocês acham que vai ser? Vai ser ao contrário, né? O gráfico vai ser ao contrário. Olha só o que acontece, ó. Olha só, N2 mais O2 vão ser os reagentes, não é isso? E NO2 vai ser o produto, fazendo o quê? Subindo, não é isso? É desse jeito que funciona. Entendido? Tá? E se eu tiver um processo físico e não um processo químico, o que acontece? Mesma coisa, gente, não tem diferença nenhuma, só que você tem que tomar cuidado e saber do líquido para o gasoso. O que vai acontecer? Porque a letra A é do líquido para o gasoso. Para o líquido ficar gasoso, ele tem que absorver energia ou tem que liberar energia? É lógico que ele tem que absorver, não é isso? Se ele tem que absorver, o que vai acontecer? É um processo endotérmico. Se é um processo endotérmico, líquido embaixo, gasoso em cima. ΔH maior do que zero. Consequentemente, o B está líquido e vai ficar sólido. Para o líquido ficar sólido, ele tem que fazer o quê? Ele tem que perder, não é isso? Ele tem que liberar energia para o meio ambiente. Se ele vai liberar, ocorre o oposto. Então vai ficar o quê? O líquido em cima e o sólido embaixo. Significa que perdeu energia. Olha a setinha, ó. Desceu, processo exotérmico. Espero que agora tenha ficado bem claro para vocês o que acontece num gráfico de entalpia quando o processo é exotérmico e quando o processo é endotérmico. Tudo bem?